Olá, pessoal. Vamos dar sequência aqui então agora no nosso curso de recursos materiais patrimoniais. Hoje a gente vai estar falando sobre alguns assuntos bem legais. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Nós vamos estar começando hoje falando aqui sobre demanda na formação dos estoques. Bom, olha só, o que tem que ficar bem claro. Todo estoque, ele tem uma importância para uma empresa, qualquer que seja ela, de forma que a empresa possa dar continuidade com as suas operações. Né? O que a gente tem que entender? O suprimento de materiais comprados, ele está igualmente sujeito às flutuações da demanda dos mesmos. O que quer dizer isso? Imagina uma camisa social, vamos dizer assim. Uma camisa social, ela tem os botões, ela tem o tecido, ela tem a linha. Tudo isso, eles são matérias-primas que compõem um todo. Então, o que acontece? O que eu vou comprar depende do que eu vou vender, certo? Então, vamos pegar aquele exemplo quando a gente estava falando sobre as embalagens. Lá nas embalagens, por exemplo, a gente viu uma sacola de papel com o ilhóis, aquele local onde a gente coloca a alça, a própria alça, a tinta, a cola. Tudo isso, eles compõem o produto final. Quando eu vou fazer um produto final, eu estou produzindo esse um produto final, eu preciso de todas essas matérias-primas. Então, vamos dizer que para eu poder fazer uma sacola, eu vou precisar, então, de 2 ilhóis, de 10 gramas de cola, de 100 gramas de tinta, por exemplo. Né? Mais são 4 ilhóis, né? O local onde furo. Se eu for fazer 10 unidades, eu tenho que multiplicar por 10 a quantidade disso. Mas aí hoje entra. Como que eu vou saber qual é a quantidade que eu tenho que fabricar? Qual a quantidade que eu vou ter que comprar para poder fabricar? Então, a gente tem que fazer uma previsão dessa demanda. A gente tem que entender que uma previsão é um processo falho, porque eu não tenho como saber exatamente qual é a quantidade. Vamos pegar. Eu estou gravando esse vídeo hoje, que dia que é hoje? Dia 12 de abril. Domingo de Páscoa. E imaginem comigo, será que as empresas que vendem e fabricam ovos de Páscoa, elas fizeram uma previsão baseada em... Bom, essas empresas, elas não tinham como ter uma noção do que aconteceria esse ano de 2020 para poder a gente ter uma demanda tão diferenciada como vai ser. Imagina uma loja que fica num shopping center que vende ovos de Páscoa. Será que eles estão vendendo a quantidade de ovos de Páscoa, a mesma quantidade que eles venderam nos anos anteriores? Aí, ok, vamos dizer que esse cenário, Deus quiser, vai passar logo ano que vem, na próxima Páscoa. Será que eles vão vender baseado na quantidade que eles venderam esse ano? Não tem como, porque foi algo totalmente imprevisto. Então, prever é um processo falho. A gente tem que entender que a grande questão não é o problema, mas sim a solução, é a resposta. Como está falando aqui no slide, ó, no geral, o problema básico da gerência de materiais consiste na rapidez com que os fornecedores possam responder a essas variações de demanda. Então, o que acontece? Vamos dizer que se fosse ao contrário, de repente eu tenho uma demanda muito maior. Se eu tenho uma demanda muito alta, de repente o meu fornecedor consegue me atender, eu vou conseguir vender. Se eu não tiver essa demanda, eu não vou conseguir vender. Por causa que eu vou ter a procura, mas só que eu não vou ter como fazer a oferta desse produto. Isso é algo que a gente aprende na escola, a lei da oferta e da demanda. Quanto maior a procura, oferta e demanda não. É isso mesmo. Isso é algo que a gente aprende lá na escola, quando a gente vê lá aquela questão da lei da oferta e da demanda, que aí vê assim, né? Ok, eu tenho um preço, é aquela coisa. A gente teve um tempo atrás aqui uma situação em Brasília, onde tiveram a greve dos caminhoneiros no entorno, não estava chegando combustível, não estava chegando alimentos. Então, o que aconteceu? As pessoas estavam com menos produto e aí o preço foi lá em cima.
Agora, nesse período, as pessoas estão saindo menos de casa e o preço do combustível caiu consideravelmente baseado no que estava. O combustível estava girando em torno de uns R$ 4,20, R$ 4,30 e está em torno de uns R$ 3,59, R$ 3,69, porque não está tendo a procura. Então, diminuiu a demanda, então esse valor ele acaba tendo essa variação também. Então, a gente tem que entender justamente como é que funciona esses aspectos. A gente tem que entender também que a previsão da demanda logística abrange fatores de natureza espacial e temporal, incluindo, então, a extensão da variabilidade e a sua aleatoriedade. O que quer dizer isso? Eu tenho períodos de alta, eu tenho períodos de baixa, eu tenho períodos constantes. Então, eu tenho que me basear em algo para poder fazer algum tipo de cálculo. Então, toda a teoria dos estoques ela está pautada nessa previsão de consumo do material. Vamos voltar no exemplo da camisa. Se eu for ter, sei lá, não sei, acho que vamos dizer que tenha 6 botões numa camisa. Se eu for fazer 6 camisas, eu vou precisar de 36 botões. Então, eu tenho exatamente saber qual é a previsão para poder saber quantos que eu vou comprar, para poder saber quantos que eu vou poder produzir. Se eu tenho uma quantidade menor, eu não tenho como produzir uma quantidade maior, então não vai ter como fazer algo assim. Então, a previsão de consumo ou da demanda estabelece essas estimativas futuras dos produtos acabados comercializados pela empresa. E aí foi exatamente isso que eu falei. Então, estabelece, portanto, quais produtos, quantos desses produtos e quando vão ser comprados os produtos que são consumidos pelos clientes. Justamente essa é a lógica. Imagina você na sua casa, você consome um produto vegetal, por exemplo, folhagens. É um tipo de produto que normalmente vem uma quantidade muito grande e nem sempre as pessoas consomem aquela quantidade tão grande. Aí o que acontece? Uma parte se perde e você tem que jogar fora. Ou então, ao contrário, de repente você é algo que você consome muito e você compra uma quantidade relativamente baixa e quando você vai consumir, na verdade, você faltou aquele produto que você estava precisando. É a mesma lógica, só que você multiplica isso por um volume muito maior, que é como que funcionaria dentro de uma empresa, né? Então, as informações básicas permitem decidir quais serão as dimensões e a distribuição do tempo da demanda dos produtos. Nós temos duas classificações de categorias. As categorias quantitativas e qualitativas. Então, quantitativa vem de quantidade, qualitativa vem de qualidade. Ou seja, quantitativa é algo mensurável, qualidade não. Vamos ver quais são os elementos. Quantitativas, então, por exemplo, influência da propaganda. Imagina assim, o produto aparece num programa de televisão. Ele faz uma propaganda daquele produto. É possível mensurar qual foi o aumento de vendas daquele produto a partir do momento que ele entrou na televisão? Então, você consegue ter um controle disso. A gente pode fazer um controle da evolução pelo tempo. Eu sei como saber, tenho como saber qual foi o volume de vendas de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Tenho como saber. Então, é a mesma lógica. Eu posso saber, posso fazer por quantidade e saber qual foi esse controle. Eu posso ver uma variação baseada num modismo ou uma situação econômica. A gente vê muito isso quando acontece em novelas, por exemplo, aparece um personagem usando uma roupa, um adereço, alguma coisa assim, e de repente dá um volume de vendas bem mais alto. Então, é possível medir isso também em quantidade. Eu posso ver também baseado no crescimento da população. Então, eu tenho 10 pessoas, eu vendo X. Eu tenho 6 pessoas, eu vou vender uma quantidade maior. Não significa que todos vão consumir, mas eu tenho um público maior para eu poder alcançar. Então, isso daqui são os aspectos quantitativos. E a gente tem os aspectos qualitativos. Por exemplo, tem uma pessoa com mais experiência na empresa, já tem muito tempo. Não, então uma opinião de um gerente, do vendedor, de um comprador, ela pode ser levada em conta? Pode. Eu tenho como ter certeza que foi isso? Não, mas só que eu posso levar em conta sim. Não, eu sei que todo ano no período do Natal vende uma quantidade X. Então eu posso sim me basear nessa informação. Eu posso fazer uma pesquisa de mercado para poder pegar um pequeno grupo e ter uma ideia do que seria o grupo todo. Eu posso ter influências conjunturais. A gente está tendo essa situação agora, por exemplo, que eu falei, que várias empresas não estão vendendo absolutamente nada porque elas estão sendo obrigadas a estar com as portas fechadas.
Então, nesse caso, elas vão pegar, vamos dizer, o volume de vendas do mês de abril de 2020, zero. Ela tem como considerar isso para o mês de maio, quando as coisas estiverem começando a voltar ao normal? Elas podem pensar que em abril do ano que vem elas vão ser igual a zero de novo? Não tem como fazer isso. Então, ela tem sempre que ter uma noção dessa influência conjuntural. O que está acontecendo? Também tem as influências sazonais, ou seja, aquilo que acontece de períodos em períodos. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Uma alteração no comportamento dos clientes. Um exemplo bom agora que a gente está tendo, a compra em delivery. A gente tem muitos trabalhadores na rua fazendo entrega de alimentos. Então, se as empresas que trabalham com alimentos, elas conseguirem se adaptar nesse período a essa mudança no comportamento desse momento, num momento futuro, elas já vão estar adaptadas se precisar fazer algum ajuste. A gente tem, vou pegar assim, só a título de comparativo, que a gente está fazendo agora aqui. Essa aula era para ter sido uma aula presencial, mas a gente está tendo uma videoaula justamente porque a gente agora tem que fazer essa adaptação. Aí vamos dizer que, de repente, várias pessoas têm uma preferência muito maior por essa plataforma EAD, de ensino à distância. Então, nesse caso, as instituições elas vão ter que se adaptar mais por causa disso também. Que é até o próximo ponto, que são inovações técnicas. Isso também muda a forma como a gente pode trabalhar com essa previsão de demanda. Outro, tipos retirados de linha de produção, produtos que param de ser vendidos, ou preços dos concorrentes. Imagina assim, qual que era a marca? Teve um creme dental, o Oral-B. Oral-B era uma marca que só fabricava escovas de dente. E aí ela entrou no mercado também vendendo creme dental. Hoje em dia tem de tudo, tem fio dental, tem enxaguante, enfim. Mas quando ela entrou, ela colocou o preço lá embaixo. O produto significava que era pior do que os concorrentes? Não, mas eles colocaram o preço lá embaixo para poder as pessoas começarem a comprar. E aí, a partir do momento que elas passassem a comprar esse produto, elas iam passar a ser conhecidas, e sendo conhecidas, eles poderiam depois equivaler, que é como acontece hoje. Hoje eles têm um preço já bem mais próximo de todos os outros. Então, essa é uma análise qualitativa. É algo que, assim, eu não estou preocupado em quantidade, eu quero produzir agora para poder as pessoas conhecerem o meu produto. Então, para dar um preço que seja melhor, e aí vai. Tá? Então, olha só, eu tenho dois tipos, análise quantitativa e análise qualitativa. Como eu não tenho como fazer um controle exato da qualitativa, a gente vai trabalhar aqui na parte quantitativa. Então, nós vamos trabalhar no que é possível mensurar numericamente. Tá? Essa imagem aqui é uma esquematização do comportamento dinâmico do processo de previsão. Ele mostra para mim como que funciona essa questão para eu poder entender como que eu posso tentar prever. Tá? Vamos entender aqui cada um. Ó. Vou dar um zoom aqui nessa parte. Então, eu tenho aqui o histórico do consumo. Esse histórico do consumo é justamente aquele que eu falei para vocês assim, eu tenho o período de janeiro a junho, vamos dizer. De janeiro a junho, se eu vendi 100 unidades em janeiro, 100 em fevereiro, 100 em março, 100 em abril, 100 em maio, 100 em junho, qual a quantidade que eu acho que eu vou vender no mês de julho? 100. Vocês concordam comigo? Porque se é a mesma quantidade que eu estou fazendo, dificilmente isso vai ter uma variação. Agora, se eu estou vendendo 100, 200, 300, 400, 500, 600, minha ideia não seria fazer como 700, porque seria a lógica do que está acontecendo. A mesma lógica fosse o contrário, 700, 600, 500, 400, 300, 200, então eu vou fabricar 100. Mas, agora imagina se eu estou fazendo 100, 150, 180, 280, 300, 320, 410. Qual vai ser a quantidade que eu vou colocar? Então, eu pego esse histórico e faço, com esse histórico, eu faço uma análise desse histórico. E eu verifico o que aconteceu. Baseado nessa análise do histórico, aí eu posso formular o meu modelo. O meu modelo, logo depois dessa parte aqui, eu vou mostrar para vocês quais são os modelos que eu posso trabalhar, tá? Mas eu formulo um modelo. Verifico, esse daqui vai ser o modelo que eu vou trabalhar. Aí eu vou avaliar esse modelo. Será que esse modelo que eu defini está bom?
Vamos dizer que eu quero sempre me basear no que aconteceu no último mês. Vendi todo o tempo 100. Aí, naquele mês específico, eu tive um volume muito alto e vendi 400 unidades. E eu quero sempre me basear no mês anterior. Aí eu vou e coloco, se eu produzir 400, vendi 400, consumi 400, então no mês seguinte, a minha previsão, a minha ideia é que sejam também esses 400. Aí eu vou e analiso assim, tá, foram 400, vão ser 400 de novo. Só que sempre foram 100. Aí eu faço com 400 e volto 100. Eu fico com 300 unidades que eu fabriquei que eu não tive uma saída. Se for um produto perecível, isso é muito pior, porque eu vou ter que descartar aquele produto. Aí tudo bem. Agora vamos dizer que eu me baseio no anterior e sempre dá certo. Ah, então tá bom o meu modelo. Aí eu tenho que ver, não, mas se eu posso ter outros modelos, como eu falei, daqui a pouco eu falo desses modelos. Eu faço essa avaliação do modelo e aí eu verifico assim, ó. Eu faço uma comparação do previsto comprado com o realizado, previsto consumido com o realizado. Ele está de acordo? Está funcionando? Pressão um pouquinho. Saiu um pouco da ordem aqui. Pronto, agora sim, vamos lá. Eu faço essa avaliação e verifico, faço a análise, o previsto comparado com o realizado. Então deu certo, a previsão foi confirmada, então eu mantenho com essa previsão, tá tudo certo. Ótimo, tranquilo. Não foi confirmada. Se não foi confirmada, eu verifico, o meu modelo ainda é válido? O que é esse confirmado? Eu previ 100. Na verdade, a procura foi de 200, então não deu certo. Mas o modelo ainda é válido? Se o modelo é válido, então eu faço uma correção da minha previsão e volto para a minha avaliação. Mas eu posso entrar no sentido de o modelo não é mais válido. Não tem mais essa validade desse modelo. Então, eu vou formular um novo modelo. E aí eu volto tudo de novo. Até eu ficar, ok, quando a previsão está confirmada, eu continuo com a minha previsão. Então, olha só, eu verifico como que era o meu histórico, eu faço uma análise disso, formulo o modelo. Se for válido, eu sigo aquele modelo. Se não estiver funcionando, se não estiver me atendendo, eu faço uma correção dessa minha previsão. Quais são as formas de trabalhar com os meus modelos? Eu tenho que fazer a minha análise da minha evolução do consumo. Olha só, o segundo passo era a análise do histórico. Baseado em que eu faço a minha análise para poder formular o meu modelo? A minha análise ela vai estar baseada em 3 aspectos de evolução de consumo. Evolução de consumo constante, evolução de consumo sazonal, evolução de consumo de tendência. SCC, SS, SCT. Cada uma delas tem a sua característica, cada uma delas tem os seus aspectos. O modelo de evolução de consumo constante, tá vendo essa linhazinha lilás aqui? Ela seria a ideia. Eu tenho a quantidade de consumo numa linha de tempo. Percebe que a variação dela é mínima, ela não chega nem a 15% de variação. Pensa aí, qual tipo de produto que tem uma saída constante? Arroz, feijão, óleo, papel higiênico, produtos de cesta básica, né? São produtos que têm uma saída constante. Em algumas empresas específicas, vamos dizer, uma loja de calçados, ela vai ter algum tipo de produto que tem uma saída constante, aquele produto que tem uma saída que não tem uma variação tão grande quanto outros produtos. Então, ela tem uma evolução de consumo constante. Vamos dizer, loja de automóveis, vamos dizer que tem um carro X que vende 3 unidades todos os meses. Se todos os meses vende exatamente 3 unidades, aí um mês vende 2, o outro vende 4. É uma variação pequena, então ela tem uma saída constante, entendeu? Então a gente não precisa falar constante como grande quantidade. E às vezes uma empresa que tem um produto que sai 1.000 todo mês também é uma variação constante, tá bom? Então é isso que é essa evolução de consumo constante. Se a empresa verifica que é sempre constante, é mais fácil para ela poder fazer o seu modelo de previsão, porque se é constante, não tem muita variação, ela consegue formular mais fácil. Mas a gente tem o consumo sazonal também. Olha só, aqui é a linha que era o ideal, essa roxinha, e o azul aqui é a variação. Ó. Tá vendo que a variação ela passa de 15% aqui facinho. Produtos sazonais. Ovos de Páscoa, panetones,
produtos na época da festa junina. Quer ver um exemplo interessante? Camisa da seleção brasileira. Qual é o período que vende mais? Pensa aí. Tenho certeza que você pensou Copa do Mundo. Durante o período de Copa do Mundo, a gente tem uma saída muito alta de camisa da seleção brasileira. Tem a Copa América de tempo em tempo que não tem nada disso, não tem o mesmo apelo. A gente tem as Olimpíadas, que seriam esse ano, que vai ser no ano que vem. Também não tem o mesmo apelo. Então, não tem essa saída que dá uma subida muito alta ou uma descida muito alta. É só você pensar assim, roupa de frio, ela tem uma subida durante o período do inverno e tem uma queda brusca no período do verão. Ou ao contrário, uma roupa de praia, por exemplo, um biquíni, uma sunga, também é a mesma lógica. Ela tem uma subida em períodos de calor e ela tem uma descida em períodos de frio. Então, esses são consumos sazonais. Se uma empresa ela consegue fazer uma análise, ela verifica, ok, meu período de vendas de panetone, produtos natalinos, como é que é o nome? Chester, coisas assim, são produtos que vendem no período final do ano. A empresa, ela pode ser que ela venda durante o ano alguma coisa? Pode, mas só que ela sabe que ela vai ter uma venda muito maior num determinado período e depois já vai ter uma queda. Vocês podem ver, acontece com ovos de Páscoa mesmo. Até o dia da Páscoa é um valor X. Quando passa a Páscoa, o que eles fazem com os preços desses produtos? Eles começam a ter uma queda. Então, essa é o modelo de evolução de consumo sazonal. A empresa ela tem que se basear, então, que naqueles períodos de alta ou de baixa, elas têm que trabalhar uma quantidade específica para poder saber como montar aquele modelo. E a gente tem um consumo de tendência, como o nome diz. Eu posso ter uma tendência de alta, eu posso ter uma tendência de baixa. Um exemplo aqui que talvez os mais novos nem conheçam, mas só que a gente tinha um aparelho de videocassete. Existe cassete de 4 cabeças, 5 cabeças, 6 cabeças. Eu nunca entendi o que eram essas cabeças, não. Só que quanto mais cabeças, era o que ele funcionava melhor, sabe? A qualidade da imagem era melhor. O top dos top, assim, era a televisão, que já vinha com aparelho de videocassete junto, assim. Se você teve um desse em casa, você está entregando sua idade. Bom, mas enfim. Um belo dia, lançaram um aparelho de DVD. O aparelho de DVD, ele era muito caro. Então, durante muito tempo, era assim, o videocassete continuava sendo vendido, chegaram a criar até de 8 cabeças, sei lá. E aí o aparelho de DVD estava aqui vendendo. Pouquinho, 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 pouquinho. De repente ele começou a baratear e começou a aumentar a venda. À medida que ele foi aumentando a venda, o videocassete foi diminuindo a venda. Até que o videocassete foi eliminado, o DVD teve o seu ápice. E hoje em dia nem o DVD tem mais também assim, porque o pessoal hoje em dia já é tudo em streaming, ou então em arquivo, tudo direto no computador, no celular, pela internet, enfim. Né? O que seria o substituto do DVD seria o aparelho de Blu-ray, que ele acabou que foi engolido também pela internet antes mesmo de ter qualquer tipo de saída. Mas aí eu tenho essa tendência. Se eu percebo que eu estou tendo uma tendência de baixa, ou uma tendência de alta, aí eu também tenho que trabalhar com um modelo diferenciado. Então, essa análise ela tem que ser feita mês a mês. E conhecendo essa evolução da demanda, fica mais fácil elaborar a previsão. E aí tem algumas técnicas. Aqui eu estou listando 5. Eu vou trabalhar com vocês só 3, porque as outras 2 não são difíceis, mas são um pouco mais complexas. Eu não quero abordar elas agora aqui, mas que são bem interessantes. Vocês vão ver que quanto mais o nome complica, mais também complicaria a forma de fazer, tá? O método do último período, também conhecido como MUP, o método da média aritmética, que é o MMA, mas também pode ser conhecido como MMM, que é método da média móvel, e também tem o MMS, que é o método da média simples, tá? Então, qualquer um desses nomes é a mesma coisa, só eu coloquei aqui para o caso se vocês verem de alguma outra forma, tá aqui também, vocês vão saber que é. E tem o MMP, que é o método da média ponderada. Alguns também autores trabalham como MMMP, que é método da média móvel ponderada. Ele é uma evolução da média simples. E os outros dois, MMSE, método da média com suavização exponencial, que a gente coloca uma variável de suavização exponencial, faz uma cálculo. O cálculo é muito simples, mas só que isso aqui às vezes tem muita gente que confunde. E o MMMQ, que é o método da média dos mínimos quadrados, que esse é super legal, assim, você monta uma tabela, aí coloca com um somatório, aí você faz um sistema de equação de primeiro grau e encontra o resultado.
Quanto mais simples, mais falível. Quanto mais complexo, ele se torna mais próximo de acertar a quantidade de previsão. Por exemplo, no MMMQ, se você coloca lá a quantidade 100, 200, 300, 400, 500, ele vai dar o resultado que o próximo seria o 600, coisa que nenhum dos outros métodos ele faria isso, entenderam? Porque ele, como ele tem uma complexidade maior, ele é uma apuração maior também. Se fosse para falar assim dentro de uma empresa, qual que é o melhor para usar? Eu colocaria sempre o MMQ, porque ele vai estar sempre mais próximo do que seria a realidade, tá? O que é mais utilizado nas empresas hoje é a média aritmética, justamente por ele ser muito simples, mas que é um processo que pode se tornar falível também. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, e aí dentro desse exemplo a gente vai trabalhar. Ó, a empresa Vipas é um nome que eu coloquei aqui aleatório, teve neste ano um volume de venda de vidros. Então, aqui a gente faz por produto, tá? Vamos dizer que essa empresa, então, ela teve aqui de janeiro a junho um volume de vendas, um volume de consumo, e ela quer saber qual é a quantidade que ela tem que produzir para o mês de julho. Então, é essa que é a lógica, para isso que serve isso aqui que a gente está vendo. Janeiro 1.000, fevereiro 800, março 1.200, 1.300, 2.100, 1.200. Olha só, eu tive uma baixa relativamente grande em fevereiro, eu tive uma alta considerável no mês de maio. Qual a quantidade que eu tenho que fazer no mês de julho? Se eu fosse utilizar esse primeiro método aqui, o método do último período, MUP, eu falaria que minha demanda para o mês de julho seria 1.200. Ou seja, eu sempre pegaria o que está no último mês. Então, vamos dizer que eu fiz aqui a de maio. Se eu quisesse fazer a de junho, eu pergunto para você, qual tem que ser minha previsão para o mês de junho, baseado no mês de maio? Você falaria para mim 2.100. É sempre assim, o método do último período, ele é igual, sem fazer conta nenhuma, o que foi calculado no mês anterior. Então, eu sempre vou me basear nesse último número. Então, eu vou repetir. Para o mês de julho, pelo método do último período, ele seria 1.200, porque ele foi igual ao último mês, o mês que passou, tá bom? Aí, vamos lá. Vamos fazer com esses números o MMA, ou MMM, ou MMS, método da média aritmética, média móvel, média simples. Repetir aqui a quantidade de 1.000 até 1.200. Como é que funciona? A média, qualquer média simples, não importa qual contexto. A média simples é você soma tudo e divide pela quantidade de números que você somou. Então, vamos contar aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 6 meses. O que significa que, se eu estou trabalhando com 6 meses, eu vou somar o valor desses 6 meses e vou dividir por 6. Agora, olha só. O que é o grande problema aqui? Mês de fevereiro, eu tive uma quantidade relativamente baixa. Se eu estou tendo só altas depois, e eu coloco esse mês de fevereiro aqui, a minha média vai ficar talvez não muito próximo da realidade. Vamos ver aqui, ó. Mês de julho, então, eu estou calculando somando tudo e dividindo por 6. Então, somei esses números. 1.000 mais 800 mais 1.200 mais 1.300 mais 2.100 mais 1.200 deu 7.600. Vou dividir por 6, que deu 1.266,67. Minha pergunta é, eu tenho como produzir 1.266,67 unidades? Não. Se eu não tenho como produzir isso, eu arredondo. Então, 1.266,67 arredondado deu 1.267. Ok? Então, aqui eu fabricaria 1.267 unidades. Se você considerar o que foi no mês de junho, atenderia próximo, certo? Foi 1.200. Só que se eu considerar maio e abril, já não atenderia. Então, eu tenho que pensar assim, será que realmente esse é a melhor forma? Para a média aritmética, o ideal é você diminuir esse período. Ao invés de trabalhar com 6 meses, então, por exemplo, aqui eu fiz um outro, trabalhando com 4 meses. Então, você vai colocar só os 4 meses mais recentes, junho, maio, abril e março. Aí eu vou somar, então, 1.200 mais 1.300 mais 2.100 mais 1.200 e vou dividir por 4, porque eu só estou fazendo com 4 meses agora. Então, somei tudo, deu 5.800, dividido por 4, já deu um número redondo nesse caso, 1.450 unidades. Olha só, com 6 meses eu fabricaria 1.267.
Com 4 meses, 1.450. Percebe que deu uma variação? Então, nessa variação, é onde pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso para a empresa. Imagina que ela fabricou 1.267 para 1.450. Foram quase 200 unidades de diferença que teria sido perdida aqui nesse caso, tá bom? Então, essa é a média aritmética. Pega aqui no papel agora e refaz esse cálculo aqui com 4 meses. Faz na calculadora. Ó, eu vou pegar aqui e eu vou fazer na calculadora esse mesmo cálculo só para mostrar uma coisa para vocês. O que tem que ser tomado muito, muito, muito cuidado quando você faz algo assim. Se você fizer uma conta errada na calculadora, vai atrapalhar tudo que todos os seus cálculos. Então, eu vou abrir aqui a calculadora para vocês na tela agora. Ó, qual é o cenário que eu tenho? Estou aqui com a minha calculadorinha. Quando você faz a conta, 1.200. Na tela lá, eu tinha colocado 1,200, que é 1.200. Só que você não vai fazer com esse ponto na calculadora. Você faz 1, 2, 0, 0. A calculadora coloca o ponto sozinha. Você não coloca esse ponto, porque se eu colocar o ponto, ele não é 1.200. Quando eu coloco, ele vira 1,2. Ó. 1 ponto. Tá vendo? Ele colocou a vírgula. No meu caso, que eu estou fazendo com a calculadora do computador, ele vai aparecer já para mim com vírgula e ponto bem separadinho. Quando você faz no celular, não é assim. No celular, ele é no formato americano numérico. No formato americano, é vírgula no milhar e ponto nos centavos lá. Entenderam? Então, por isso que ele coloca já para você e você acha que está certo, mas só que na verdade não está. Então, você faz direto. Então, eu vou fazer aqui 1.200. Ah, uma outra coisa, ó. Mais 1.300, mais 2.100, mais 1.200. Minha calculadora, ela automaticamente vai somando aqui. Quando você vai no celular, ela vai acrescentando, ela vai acumulando. Então, se eu pegar aqui do jeito que está aqui, ó, fizer dividido por 4, ele vai dar para mim o valor de 1.450 certinho. No seu celular, se você fizer desse jeito que eu fiz, ele vai fazer o seguinte, ele junta tudo e só dá o resultado quando você aperta o igual. Então, o que na calculadora ele faria? Ele faria assim, ó, se você fizesse desse jeito que eu fiz, 1.200 mais 1.300 mais 2.100 mais 1.200 dividido por 4. Ele faz seguindo a regra matemática. Regra matemática, primeiro divide e multiplica, depois soma e subtrai. É sempre assim. Se não tem parênteses, se não tem chave, se não tem colchete, regra matemática, é sempre isso. A gente vê muito desafio do pessoal colocando na internet aí, colocando com as imagenzinhas, aí coloca isso, mais com vezes, aí o pessoal erra porque soma primeiro e depois multiplica. O que ele faria na calculadora do seu celular, esse mesmo cálculo? Ele faria primeiro 1.200 dividido por 4, e depois ele somaria com 2.100, mais os 1.300, mais 1.200. Aí ele daria 4.900 para esse resultado. Por quê? Porque ele primeiro fez a divisão. Então, pelo sim, pelo não, aperta o igual, que aí não tem perigo. 1.200 mais 1.300 mais 2.100 mais 1.200. Aí você aperta igual. Aí dividido por 4 igual. Aí ele vai dar o resultado certinho para você de 1.450. Tá bom? Isso aqui vale para todos os cálculos que você fizer, independente de qualquer coisa. Só estou abrindo esse parênteses aqui, que é para não ficar essa dúvida para vocês. Ok? Então, vamos lá. Vou voltar para a nossa tela. Pronto, vamos lá. Então, esse é o método da média aritmética, ou método da média simples. Vou fazer agora o próximo, que é o método da média móvel ponderada, MMP. Esse daqui, ele trabalha atribuindo pesos.
Com sazonalidade, eu posso trabalhar com esse método justamente porque eu coloco que naquele período eu não vou considerar tanto ele ou eu quero considerar mais ele. O ideal é você trabalhar quanto mais próximo, mês mais recente, maior o peso. Mas não significa que você vai necessariamente fazer isso, tá? Você pode trabalhar com as porcentagens. Quando a gente trabalha com pesos, nós estamos trabalhando com porcentagens. Então, a porcentagem ela sempre tem que dar 100%. Aqui o ideal é você diminuir para um período de 3 meses. Tá? Que quanto mais próximo, quanto menor o seu intervalo aqui, também melhor. Com 4 meses você também pode trabalhar até com um período maior. Você consegue trabalhar com peso sempre. A grande questão é, eu quero dar um peso maior. Então, como que se calcula? Ó, se a gente pegar essa demanda abaixo que está aqui, ó, que está mês de junho, julho, agosto, setembro. Junho, 10 mil, julho, 12 mil, agosto, 15 mil, setembro, 14 mil. Eu vou dar pesos para eles. Então, vou colocar o peso 0,2, 0,3, 0,5. Esse peso é como se eu estivesse colocando em porcentagem, tá? 0,2 são 20%, 0,3 são 30% e 0,5 são 50%. 0,2, por que 0,2 20%? 20 dividido por 100, se você colocar na sua calculadora, vai dar 0,2. 20 por 100. 20 dividido por 100. Então, 0,2. 0,3, 30 dividido por 100. Então, 30%, 30 dividido por 100, 0,3. É a mesma coisa e aí vai. Tem que tomar cuidado que, por exemplo, 5% não é 0,5. 0,5 é 50%. 5% é 0,05. Então, seria essa composição. Para esse caso aqui que a gente está fazendo, 0,2, 0,3, 0,5, quer dizer que são 20, 30 e 50%. 20 com 30, 50, mais 50, 100% certinho. Deixa eu falar de novo aqui, que isso daqui pode confundir, né? Eu quero que dê 100%, então estou atribuindo peso de 20%, de 30% e de 50%. Se você soma 50 com 30 com 20, ele vai dar o 100%, tá? Professor, estou em dúvida. Pausa o vídeo e volta para pegar a explicação até você conseguir internalizar isso daqui, tá bom? Então, aqui eu estou atribuindo os pesos nos meses mais recentes. Julho, agosto e setembro. Mês mais antigo, menor peso. Mês mais recente, maior peso. Então, julho 0,2, agosto 0,3, setembro 0,5. Então, qual é a previsão que eu vou colocar para o mês de outubro? Aí eu vou mostrar para vocês esse cálculo aqui. Ó. Eu vou pegar, então, esse peso, essa atribuição de peso é multiplicar por esse número. Então, 12 mil vezes 0,2, mais 15 mil vezes 0,3, mais 14 mil vezes 0,5. Professor, você acabou de falar de multiplicação e adição, que ele tem uma regra matemática. Como é que eu faço nesse caso? Observa que tem um parênteses. Como tem esse parênteses ali embaixo, então você faz primeiro o que está dentro do parênteses. Então, eu vou resolver 1.200 vezes 0,2, que deu 2.400. 1.200, 12 mil vezes 0,2, que deu 2.400. 15 mil vezes 0,3, que deu 4.500. 14 mil vezes 0,5, que deu 7 mil. Nesse caso aqui, 0,2, 0,3, 0,5, você coloca o pontinho na calculadora, tá? Para não ter problema aqui. Aí você soma 2.400 mais 4.500 mais 7.000, que deu 13.900 unidades. Vou de novo fazer esse mesmo cálculo aqui com vocês agora, colocando com a calculadora. Então, vou zerar aqui. Vou zerar meu histórico aqui também, para poder, se vocês forem acompanhar. Então, vamos lá, vou colocar 12 mil vezes 0,2. Deu 2.400. Aí, vou fazer o outro. 15 mil vezes 0,3. Deu 4.500. E o outro, 14 mil vezes 0,5. Deu 7 mil. Então, eu fiz aqui 7 mil mais 4.500 mais 2.400, 13.900. Ok? Então, aqui, está deixando aqui o histórico para vocês verem, passo a passo, como é que eu fiz para poder chegar nesse resultado, para poder colocar a média ponderada. Ok? Não é complexo, não é difícil esse aqui de fazer. Você faz aí 3, 4 vezes, você já consegue fazer vários.
Eu vou também colocar alguns exercícios para vocês sobre esse assunto aqui, que é para que não fique nenhuma dúvida. Mas, mesma coisa, surgiu alguma dúvida, entre em contato comigo, pode me gritar que a gente faz até que você não tenha mais dúvida, tá? Na primeira parte do conteúdo, acho que é bem legal que a parte do cálculo, eu achei que o pessoal tem mais dificuldade, mas muita gente conseguiu fazer só com a explicação do vídeo, então eu fiquei bem feliz com isso, tá bom? Então, aqui a gente encerra a parte de previsão. Como eu falei, existiriam outros métodos, mas eu não vou abordar esses métodos agora. A gente vai fazer uma pausa nesse assunto aqui agora, e aí a gente volta no próximo assunto, a gente vai estar falando sobre inventário, tá bom? Então é isso aí. Vou passar para vocês alguns exercícios sobre isso daqui também. Qualquer dúvida, vocês me falem, repito, tá bom? Obrigado.